Bom dia, pessoal. A paz e a graça do Senhor Jesus. Me chamo Gisélia, né? E nós estamos aqui continuando o estudo do livro de Provérbios. E hoje nós vamos ler o capítulo 23 do livro de Provérbios. Fala assim: Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobiceis as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para enriqueceres, não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado. Deixa eu só continuar aqui. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fugigastes com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todos os dias, porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o conhecimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Pois ela, como salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará a perversidade. E serás como que deita no meio do mar e como que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Esse capítulo 23 é um mix já de tudo aquilo que a gente viu até agora. Ele meio que repete alguns ensinamentos, como todo livro de Provérbios, né? Ele sempre está nos alertando de algo poderoso diante do Senhor. E esse versículo 23,
capítulo 23, ele nos revela tudo aquilo que até agora nós aprendemos, né? E aí eu queria conjecturar com você, né? Nós, hoje, na nossa atual conjectura de pessoas, de humanos que somos pessoas que temos os nossos defeitos, as nossas lutas a enfrentar, temos. É possível nós sermos como uma mulher de Provérbios? É possível nós termos todos esses ensinamentos e essa sabedoria? E eu lhe digo uma coisa, meu irmão, é possível. É possível, sabe por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso. E a chave para se chegar a essa pessoa, a essa mulher de Provérbios, é buscar em Deus, é buscar a sabedoria de Deus. Aqui ele alerta nesse capítulo 23 de muitas coisas, principalmente dos beberrões, das pessoas que bebem, que misturam vinho. E às vezes a gente pode colocar essa questão de misturar vinho só com o ato em si do vinho, né? O vinho propriamente dito. Não, às vezes é misturar ideologias, misturar as coisas que não agregam valor para a tua vida espiritual, misturar deuses, idolatrias. Às vezes as pessoas pensam que idolatrias é só referente a imagens, não é. Idolatria é algo a qual, desculpa, a qual a pessoa é, diz a seu respeito e você pega aquilo como se fosse para você, como se fosse aquela verdade que a pessoa disse. Então você está idolatrando aquela palavra. E isso não é para você fazer. Isso também é uma forma de idolatria, né? Aí ele fala aqui, ó. Aí ele fala lá no 5, ele diz assim, no versículo: porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criarás e voará o céu como uma águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. É os pratos que o mundo oferece, é os pratos que esse mundo nos dá, aos nossos olhos, são algo bonito, gostoso de se ver, deleitoso, mas no fim é destruição, né? E o que adianta? É como um nada. A gente se atém a isso, mas é como um nada para nós. De nada tem proveito, né? Aí fala também do filho, né? Não retires a disciplina da criança, né? E a palavra de Deus ela é bem clara quando você ensina seu filho, quando criança, é o caminho que ele deve seguir. Quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? E nós devemos sim corrigir, nós devemos ser mulheres sábias, mães sábias, né? Onde quer que nós formos, a sabedoria ela tem que nos acompanhar, porque não adianta você sair para algum canto, pegar, não, vou usar minha sabedoria só dentro de uma igreja, não, vou usar minha sabedoria só quando eu for atender uma pessoa, vou usar minha sabedoria só nisso. Não, sabe, em tudo você tem que aplicar, sabe, a instrução, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento, aqui no verso 12. Então, não retires a disciplina da criança, né? Para onde você for, se for preciso, a vara, sim, sim, para corrigir, sim. Aí ele fala que, lá no versículo, passou aqui demais, só um minutinho. Aí ele fala aqui, lá no 23, compra a verdade, e não há vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o Pai justo, o que quer e o que gerar um sábio se alegrará nele. Porque alegre o teu pai e tua mãe, regozije-se a que te gerou. Porque quando se é sábio, nós temos o orgulho de sermos chamados filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Nós somos os filhos do Deus Pai. E para Deus, Ele olhar para nós e nos sentir assim, verdadeiramente, que nós possamos sentir verdadeiramente filhos, Ele tem que olhar para nós e ver assim, essa sim, é verdadeiramente a minha filha. É a pessoa a qual eu coloquei no mundo, que está alinhada aos meus propósitos, que é sábia em tudo que ela faz. E não é impossível, eu digo para você, não é impossível. E Deus trouxe a gente, sabe, até onde a gente está hoje,
porque ele sabe exatamente que tudo aquilo que ele fala na sua palavra, ele vai se cumprir. Aí ele fala que lá no verso 29, para que são os aiais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Como eu disse, né? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará você como uma cobra. Ou seja, é exatamente o que eu falei, né? De que adianta nós nos embeberdarmos de vinhos, de conhecimentos humanos, não que você ter uma instrução, isso seja errado de maneira nenhuma. Você precisa ser instruído, agora você não pode pegar a sua instrução como uma base principal. A base da sua vida tem que ser a palavra do Senhor. A base, porque a palavra de Deus, ela é rica em tudo que ela diz, em tudo que ela faz. E todos os conhecimentos partem dela. Todos os ensinamentos partem dela. Se nós somos verdadeiramente pessoas que tem esse discernimento, essa sabedoria, sabe, no nosso coração, então não tem como a gente misturar vinho, né? A gente sabe exatamente dividir as coisas, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua, o seu lugar, né? E nós devemos entender isso. Aí ele fala aqui lá no verso 34. E serás como se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem me senti. Quando despertarei? Meu Deus, isso aqui foi assim um ápice, sabe? Quer dizer, você tá, nós, né, muitas das vezes estamos há tanto tempo sendo nécios, sendo chicoteados, ou até mesmo sendo maltratados por esse mundo, o inimigo querendo pisar, e a palavra de Deus diz assim: até quando? Até quando despertareis? Hoje Deus está nos chamando para nós despertarmos, né? O capítulo 23 foi um mix de tudo aquilo que a gente já viu até agora, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ver coisas muito, muito mais profundas até terminar esse livro, mas até aqui Deus nos levou para algo grandioso, para algo poderoso da parte dele, despertar. A gente precisa despertar. Deus tem um maravilhoso e extraordinário preparado para mim, para você, para cada um de nós. Então nós devemos tomar posse desse ensinamento, devemos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Vamos despertar, despertar. Essa é a palavra de hoje para a tua vida. Desperta, sabe? Seja sábia. Onde quer que você for, seja uma mulher sábia, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, mulheres, que a cada dia o Senhor possa nos trazer a sabedoria que vem do alto para as nossas vidas. Um beijo, fica na paz de Cristo. Amém.